Essa é a aula 3, o ato 3, o fim do curso, a resolução. Toda história precisa de um fim, é tipo um contrato que você assina com o seu leitor quando você começa a contar uma história. Ela terá início, meio e fim. Seu leitor ou espectador terá finalmente a resposta que tanto desejou. No terceiro ato, tudo que você construiu caminha para a conclusão. É o ponto dramático final. Todos os conflitos que você desenvolveu serão resolvidos. Todas as tramas e subtramas que você criou vão se fechar. É no terceiro ato que se estabelece de forma definitiva a mensagem da sua história. Os leitores ou espectadores, se sua história for um filme, precisam ser levados para um mundo paralelo, um mundo que você criou. Para isso, o escritor precisa acreditar no que escreve. Eu não estou dizendo que tudo que você escreve precisa ser possível nesse nosso mundo, no mundo que a gente conhece. O que você precisa é acreditar no mundo que você está construindo. Qualquer mundo é possível numa história. Nessa jornada para dentro do seu mundo, eles precisam sentir exatamente o que os personagens sentem. Essa é a sua missão, conduzi-los para essa nova realidade. Não é uma questão de apenas ver ou ler ações. Eles precisam sentir isso no seu corpo. Sentir as emoções que você coloca na sua história. Sentir pena, raiva, compaixão, amor. Sentir o arrepio do medo. Sentir curiosidade, ser surpreendido. Esse é o objetivo da sua história. A emoção carrega a sua história do início ao fim. E para criar emoção na narrativa, você precisa contextualizar a sua situação. Você precisa encaminhar seu leitor para a emoção. Um exemplo. Se na sua história o personagem sofre por um amigo que morreu e você precisa que o leitor sofra com ele, você precisa contextualizar esse amigo para depois ele morrer. Você precisa construir essa emoção, construir a empatia, construir a identificação do seu leitor com essa amizade, para que quando ele morra, a emoção já esteja lá semeada. Caso contrário, a morte será indiferente para o leitor. Isso é contextualizar a situação. Construa cuidadosamente todo o entorno do seu personagem principal, o universo e todos os personagens. Humanize seus personagens, contextualize. Assim, tudo que afetar seu personagem vai afetar o seu leitor também. Tudo que aparece na sua história precisa ter uma utilidade, um motivo. Se lá no primeiro ato você descreveu uma caixa detalhadamente, então no último ato você precisa revelar o que tem dentro dela. Se é uma caixa, abra ou revele a importância dela de alguma maneira. Se é um personagem secundário, dá uma função para ele. Se é uma cena de ação, justifique-a, faça a história mudar o rumo por causa dela. E de onde o escritor tira inspiração para construir um universo tão complexo e personagens tão profundos? Da observação do mundo ao redor e das suas próprias emoções. Seja um curioso, colecione personagens, pequenas histórias, fragmentos de cenas que você vê na rua, matérias de jornal, histórias que você ouve. Minha dica é: tenha um caderninho de anotações. Vá colecionando pequenas partes do mundo em seu caderninho. Você vai ver quantas histórias e personagens não sairão desse caderninho. Milhares de excelentes ideias morrem porque ficam na mente do escritor que se deixa vencer pela preguiça ou pela timidez. Não seja um desses. Anote e acredite na sua ideia. Escrever requer coragem e também persistência. Não deixe as ideias morrerem. Seja um grande curioso, um observador, um grande ouvinte. Tenta encontrar a beleza em todas as pessoas. Perceba as características únicas que cada uma tem. Bons textos nem sempre nascem de uma ideia genial, diferente e única. Não fica pensando que a inspiração é algo mágico, porque não é. Ao contrário, a imensa maioria das histórias nasce das coisas mais banais. Na verdade, não tem banal. Existe beleza e emoção em tudo. Tudo depende do quanto o escritor está aberto à sua emoção. Trata-se apenas de saber olhar tudo com o olhar de um contador de história, um olhar curioso, generoso e atento.
Investigue os temas que são importantes para você. Pense nas histórias que você quer contar. O que te emociona? Provavelmente aí está a fagulha da sua história. Seja honesto com você nessa busca, isso é muito importante. A história que você conta reflete quem você é, mostra de forma clara uma mensagem. Tenha consciência disso. Histórias são poderosas, elas inspiram e transformam. Mas o mais importante será sempre: escreva e leia. Escreva mais e leia mais. Escreva sempre e leia sempre. Sua mente vai expandir, seu universo vai triplicar de tamanho. A cada leitura, a cada história que você escreve, você passa a ser uma pessoa diferente de verdade. Agora eu vou lançar umas perguntas que podem te ajudar na construção da sua história. São perguntas que você deve fazer para você mesmo antes ou durante a sua escrita. Respondidas essas perguntas, a chance de você ter uma boa história é enorme. Sobre o que é a sua história? Quais os temas que você quer abordar? Como os seus personagens te ajudam a abordar o tema? O que o seu protagonista quer? O que impede ele de conseguir? Qual o conflito central da sua história? O que está em jogo? Todas as cenas escritas empurram sua história para frente? As cenas estão ligadas uma a uma por uma relação de causa e efeito? Qual é a grande virada da sua história? O momento em que tudo muda porque algo aconteceu. O final fecha todas as questões que você abriu durante a narrativa? O fim da história é muito importante, capricha nele. É o desfecho, o fim da história, e não a abertura, que vai carimbar a sua história como uma história boa ou não. É o final da história que faz com que o leitor fique com ela na cabeça por horas e até dias depois de ler. Um bom final é aquele que faz o leitor e o público suspirar, se emocionar, se surpreender. Esse suspiro no final é o que nos faz amar tanto ouvir, ler e ver histórias. Uma boa história bem estruturada, bem contada e cheia de emoção nos causa uma sensação de contentamento sem igual. Mar de histórias é a expressão que se usava em sânscrito para se referir ao universo das narrativas. Ao transitar por essas rotas imaginárias, é bom que tenhamos em mente a metáfora do mar. Ou seja, é preciso ter um caminho, é preciso manter um leme firme, mas é também necessária a consciência de se navegar em águas que ora podem ser muito tranquilas, ora podem se transformar em verdadeiros maremotos. Essa é a aventura literária da qual fazem parte o mestre e seus alunos. É preciso ter coragem de trafegar por mundos imaginários, porém, as viagens serão sempre cheias de descobertas. Assim como nossos antepassados, todos nós temos histórias para contar. Todo mundo já ouviu e contou ao menos uma história. Podem ser histórias que você viveu, ou que você ouviu, que você leu, ou que você inventou. Somos seres que amam histórias, a gente precisa delas. Não somos capazes de deixar passar uma boa história sem se envolver com ela e sem aprender com ela. Elas fazem parte do que somos e nos aproximam desde sempre. As histórias nos conectam. São tantos escritores maravilhosos que já escreveram tantas histórias. Escritores e contadores de histórias se vão, mas as histórias ficam. Elas estão aqui entre nós para sempre. Não contamos mais histórias em volta da fogueira como nossos antepassados. Mas olha como nossa fogueira aumentou. Agora é uma fogueira digital que permite que eu esteja aqui falando com vocês, contando minhas histórias, compartilhando meu conhecimento e permite que você compartilhe suas histórias e conhecimento também, nos conectando. Essas mesmas histórias estão ainda cumprindo seu papel de nos unir, de nos ajudar a sobreviver e de transmitir valores e nos entreter. Espero que eu tenha plantado uma semente em vocês, estimulando a escrita,
e feito vocês entenderem a importância das histórias de vocês para todo mundo. Manda sua história para mim, eu vou amar ler e vou te responder. E não esquece, o melhor aprendizado é ler muito e escrever muito, e eu não canso de repetir isso, porque isso realmente é o mais importante. As lições mais importantes são as que você ensina para você mesmo.